Michel do Carmo me fez a seguinte pergunta: Bispo, em sua opinião, a Bíblia proíbe divórcio ou existe alguma lacuna que permita a separação? Afinal de contas, hoje em dia, os cristãos parecem se separar por qualquer coisa. Infelizmente é verdade, Michel, a situação está difícil e a questão é bem complexa e não pode ser tratada assim de qualquer maneira, de uma maneira simplista, né? A primeira coisa que a gente precisa observar é a grande tensão entre aquilo que é a vontade de Deus e a realidade desse mundo em que vivemos. Existe uma distância considerável entre o propósito original do Senhor para o casamento e o que muitas vezes acontece na prática, inclusive entre os cristãos hoje em dia. Quando perguntado sobre o divórcio, Jesus remeteu ao Gênesis, destacando o propósito original de Deus para o casamento. Ele disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se ambos uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Gênesis 2:24, Mateus 19, 4 a 6. Esse é o plano original de Deus e deve ser o objetivo de todo cristão que teme ao Senhor. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar o casamento. No entanto, Jesus também explicou por que Moisés concedeu carta de divórcio, citando a dureza do coração como motivo principal. Está lá em Mateus 19, versículo 8. O divórcio foi permitido por Moisés como um mal menor, diante de situações onde o pecado e a dureza do coração haviam se estabelecido, se espalhado. Portanto, Jesus não está aqui contradizendo a Moisés, criticando a atitude de Moisés. Ele está explicando, esclarecendo a razão por trás dessa concessão, reforçando o ideal divino original. As proibições bíblicas ao divórcio, ali no Antigo Testamento, tinha o objetivo de oferecer uma proteção mínima às vítimas, principalmente às mulheres. Antes dessas prescrições mosaicas, os maridos frequentemente repudiavam suas esposas pelos motivos mais banais, seguindo práticas que eram comuns aos povos que viviam em derredor. As regras bíblicas introduziram requisitos claros para o divórcio, protegendo as mulheres que viviam em uma sociedade patriarcal e machista, onde geralmente não tinham direito à educação, ao trabalho, à voz, ficavam então vulneráveis à pobreza e até mesmo à prostituição após o divórcio. E também isso respingava drasticamente sobre os filhos, que sofriam as consequências do abandono de suas mães, do divórcio. Era dramática a situação naqueles tempos. O Antigo Testamento declara explicitamente que Deus odeia o divórcio, não apenas por ser contrário ao propósito original, mas também pelas injustiças cometidas contra as mulheres, que são as vítimas principais, e os próprios filhos que sofrem essas consequências. O divórcio gerava um sofrimento daqueles, uma marginalização, algo que é realmente repulsivo aos olhos de Deus. Durante o seu ministério, Jesus reafirmou então o propósito original de Deus para o casamento, dizendo claramente: Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações ilícitas, ou seja, do adultério, e casar-se com outra, comete adultério. Mateus 5,32. Ao fazer isso, Jesus removeu aquele suposto direito dos homens de descartarem suas esposas arbitrariamente, reafirmando a permanência da união conjugal originalmente estabelecida por Deus. Apesar disso, Jesus reconheceu uma exceção para a separação, para o divórcio: a infidelidade conjugal. Você encontra isso em Mateus 5,32 e Mateus 19,9. Além disso, o apóstolo Paulo, muito mais por questões pastorais, acrescentou outra exceção em caso de abandono por parte de um cônjuge descrente, porque não se supunha naquela época que um cônjuge crente pudesse abandonar a outra parte. Ah, mas os tempos mudaram, não é mesmo?
Mas, diz o apóstolo Paulo, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos, o irmão ou a irmã que foi abandonado ou abandonada não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Coríntios 7,15. Desta maneira, a gente vê o seguinte: em casos de adultério, como Jesus colocou, ou de abandono, como o apóstolo Paulo aponta aqui, a parte inocente tem o direito ao divórcio e, consequentemente, a um novo casamento. Porém, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7,39, um novo casamento no Senhor, né? Que seja com uma pessoa de Deus, com a aprovação do Senhor, para que vocês possam viver em paz, em comunhão, em harmonia. Diante disso, cada igreja deve tratar com sabedoria os casos de divórcio e de novo casamento, considerando a imensa capacidade de Deus de perdoar os pecados, de restaurar as vidas que estão quebradas. Tais restrições não se aplicam aos crentes que se converteram depois de terem se separado ou se divorciado, porque agora, em Cristo, são novas criaturas e os pecados anteriores foram apagados. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O divórcio é uma experiência devastadora que deixa profundas cicatrizes emocionais e espirituais. Contudo, a igreja tem a oportunidade especial de ministrar com amor e compaixão aos divorciados, acolhendo-os, apoiando-os, integrando-os à comunhão redentora, promovendo cura e plena restauração.